mais uma vez. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa. A mensagem que Deus tocou no meu coração aqui é muito forte. Você que já me acompanha, você sabe que aqui eu não falo de religião, eu não perco tempo falando de outra coisa, a não ser do Evangelho, porque o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. É através da palavra de Jesus, dos Evangelhos, que o nosso coração é transformado. E o próprio Jesus disse que as palavras dele são espírito e são vida, ou seja, não são apenas letras escritas no papel, não, é algo espiritual, é algo que vai soprar vida sobre você. É por isso que tantas pessoas comentam aqui nos meus vídeos: pastor, depois que eu comecei a acompanhar as orações, a minha vida mudou, a minha família foi transformada, os meus dias ganharam mais cor, mais sentido. Irmãos, quem faz isso é Jesus, por meio do Espírito Santo. Então é muito importante que você não apenas ouça a palavra, mas você a coloque em prática, tá bom? E o que Deus colocou no meu coração aqui hoje, irmãos, é a respeito, vamos assim dizer, de batalha espiritual. Talvez você pense assim, a luta que eu estou passando, isso é obra do diabo. O diabo está querendo que eu fique nesse deserto, o diabo está tentando de tudo para me destruir e destruir a minha família, e é por isso que eu estou passando por tantos desertos, tantas lutas. Mas, irmão, vocês já pararam para pensar que às vezes a nossa luta está sendo contra o próprio Deus? Pensa comigo numa coisa. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Jacó. Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão Esaú e ele ficou fugido. Ele fugiu por vários anos, até que um dia apareceu um anjo para ele, justamente no momento que Jacó estava sozinho. E aquele anjo lutou com Jacó. Jacó lutou com o anjo a noite inteira. E aqui me mostra uma coisa, aquela batalha representava o interior de Jacó, porque ele estava resistindo ao chamado de Deus, ele estava fugindo do Senhor, ele estava indo contra a vontade de Deus para a vida dele. E foi então que no final o anjo acabou tocando na sua cintura para que ele nunca se esquecesse de que a cada passo ele deveria depender do Senhor. E sabe o que aconteceu no final? O anjo perguntou para Jacó qual é o seu nome e ele teve que falar Jacó. E esse nome tem um significado profundo, ele significa usurpador, trapaceiro. Na verdade, Jacó, ao falar o seu nome, ele estava dizendo, realmente, eu estava errado. Eu estava lutando contra o Senhor, me perdoe. Entendeu, irmãos? Muitas vezes, Deus vai permitir as batalhas na nossa vida, para a gente olhar para o nosso interior. Quando nós vemos, por exemplo, o profeta Elias, Elias estava fugindo de Jezabel, ele estava com medo de perder a sua vida. E Deus permitiu que viesse uma tempestade, que viesse uma turbulência em volta dele, mas Deus não estava em nenhuma dessas situações. E de repente soprou um vento suave sobre Elias. E ele então sentiu a presença de Deus e Deus falou com ele. Naquele momento, irmãos, quando Deus mostrou toda essa turbulência, terremoto, esses ventos contrários, todo esse mal que veio contra ele, na verdade estava dentro de Elias. Elias estava perturbado, ele estava querendo morrer, ele não queria mais continuar a sua vida, e talvez você que chegou aqui hoje, o seu interior está turbulento. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia a razão por que você talvez esteja confuso, angustiado, porque as coisas não estão dando certo na sua vida. Olha, essa mensagem vai ser reveladora, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Então, antes de começarmos, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito fácil, é só você clicar no botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clique no sininho e selecione a opção todas, porque eu quero que você receba no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Venha fazer parte dessa família na fé que tem crescido a cada dia e vamos lá, vamos começar com a mensagem de hoje. Como eu estava falando para vocês, irmãos, muitas vezes nós olhamos para as nossas lutas e nós atribuímos todas elas ao inimigo, não é verdade? A gente acha que tudo que nos atrapalha, tudo que rouba a nossa paz, que causa sofrimento, vem diretamente do mal, do inimigo, de Satanás, e que por isso nós precisamos expulsar e nós precisamos resistir a todo custo. Só que, irmãos, o que Deus mostrou para mim aqui hoje é que muitos de vocês, na verdade, estão sendo atormentados porque estão resistindo ao que Deus está tentando falar, ao que Deus está querendo fazer. E a Bíblia nos mostra muitos exemplos de situações em que o povo de Deus, ou até mesmo homens de fé, estavam, na verdade, lutando contra algo que Deus estava querendo fazer. E um exemplo muito claro disso está no Novo Testamento. A Bíblia conta que estava chegando a hora de Jesus ser crucificado.
Então ele começou a comentar com os discípulos, alertando e ao mesmo tempo avisando eles de que isso iria acontecer e que eles deveriam estar preparados. E Jesus disse: olha, eu vou sofrer na mão daqueles homens, eu vou ser crucificado, zombado, chicoteado, vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça. E então, depois da minha morte, eu serei ressuscitado, o Pai vai me ressuscitar, então não tenham medo. Mas irmãos, nesse exato momento, sabe o que aconteceu? Pedro começou a repreender Jesus, isso mesmo, Pedro começou a chamar a atenção de Jesus, e eu quero ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 16, o versículo 22 e 23. Olha só o que a Bíblia diz. Então Pedro levou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus então voltou-se para Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, você é uma armadilha para mim, porque você só vê as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha isso, irmãos, olha só o que aconteceu aqui, ó. Nós sabemos que Pedro amava Jesus e por causa disso ele não queria que o mestre sofresse. Então na cabeça dele uma tragédia estava para acontecer e ele precisava fazer algo para impedir. Mas irmãos, o que ele não entendeu é que naquele momento o sacrifício de Jesus era necessário, era o plano de Deus para salvar a humanidade. Imagine se Jesus não tivesse morrido na cruz, morrido pelos nossos pecados. Nós não teríamos a oportunidade do perdão, da salvação, entendeu? Então Pedro estava lutando contra a vontade de Deus, achando que ele estava fazendo bem. E naquele momento, irmãos, Jesus teve o discernimento espiritual. Ele entendeu que, na verdade, Satanás estava usando a boca de Pedro. E Jesus repreendeu aquele mal e ele disse: você só conhece das coisas dos homens, mas Deus tem um caminho muito mais elevado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Os caminhos de Deus são loucura para a nossa mente racional, entendeu? É por isso que você tem que viver pela fé. Não queira entender todas as coisas, não queira entender todos os processos. O próprio rei Salomão disse: assim como nós não sabemos como se formam os ossos de um bebê no corpo de uma grávida, assim também nós não conseguimos compreender as obras do Senhor. Amém? Então, não queira entender o que Deus está fazendo. E a Bíblia conta que realmente Jesus morreu, ele ressuscitou, e sabe o que aconteceu? Começou uma grande perseguição dos religiosos contra os discípulos, contra os apóstolos. Tudo porque eles viram Jesus ressuscitado. E eles então começaram a anunciar para todos que Jesus estava vivo exatamente como ele prometeu. E a Bíblia conta então, irmãos, que um homem chamado Saulo, que depois ficou conhecido como o apóstolo Paulo, na verdade Saulo, ele era um religioso, era um estudioso das Escrituras, mas ele se voltou contra o Senhor sem saber. E é isso que eu quero que você entenda. Talvez você pense assim: pastor, eu nunca irei lutar contra Deus, eu nunca irei lutar contra a vontade de Deus. Mas irmãos, a gente não faz isso de forma consciente. A gente resiste ao chamado, aquilo que Deus está fazendo, de forma inconsciente, sem perceber, entendeu? Porque Paulo, ele achava que ao perseguir os cristãos, ele estava fazendo bem, ele estava fazendo algo que agradava a Deus. Até que um dia Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco e uma luz brilhou muito forte do céu e Paulo caiu no chão e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então aquele homem disse: Senhor, quem és tu? E naquela hora, irmãos, Jesus se apresentou para ele e Paulo caiu a ficha de que ele realmente estava indo contra o que Deus estava querendo fazer. Irmãos, nós poderíamos passar aqui horas e horas comentando sobre homens e mulheres que caíram nesse erro. Eram pessoas com boas intenções, até mesmo pessoas que já conheciam a Deus, mas em certo momento eles decidiram não fazer a vontade do Pai. A Bíblia conta, por exemplo, a história de um rei chamado Balaque. Balaque foi o rei de Moabe. E a Bíblia conta que quando Israel estava indo para a terra prometida, Balaque ficou tremendo de medo. Ele ficou com muito medo porque Israel sempre tinha vitória nas suas batalhas. E foi então que ele chamou um profeta de Deus, irmãos, por incrível que pareça. Esse profeta se chamava Balaão. E sabe o que o rei falou para ele? Balaão, eu vou te dar muito dinheiro se você profetizar contra o povo de Israel. Porque eu sei que tudo que sai da tua boca, Deus confirma e Deus faz. E eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Só que, irmãos, tem uma coisa que o rei Balaque não sabia, é que a nação de Israel era abençoada por Deus e ela lutava debaixo de uma promessa divina.
E por causa disso, todo o plano de Balaque para destruir Israel acabou se voltando contra ele mesmo. E o pior, irmãos, o profeta Balaão acabou caindo em tentação. E ele chegou até tentar amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não permitiu. E o que é mais curioso é que quando Balaão estava indo para amaldiçoar o povo, apareceu no meio do caminho um anjo. Só que Balaão não viu o anjo. E sabe quem viu? A jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão viu um anjo na frente com uma espada na mão e ela parou no meio do caminho para não ser morta. E na verdade era um livramento do Senhor. Balaão ficou tão nervoso porque a jumenta não saía do lugar e ele então começou a bater na jumenta. E foi naquela hora que Deus usou a boca da jumenta para falar com ele. E a jumenta falou o seguinte: olha, eu estou te servindo todo esse tempo aqui e eu nunca te fiz nenhum mal, mas agora você vem me bater? Irmãos, chega a ser engraçado uma coisa dessas, né? Mas Deus, na verdade, estava alertando o profeta: não tente se levantar contra o que Deus está fazendo. Olha, naquele momento Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu que tinha um anjo ali. E o anjo falou com ele: se não fosse a tua jumenta, você estaria morto agora. Irmãos, por isso eu quero ser boca de Deus na vida de muitos de vocês aqui. Não resistam ao que Deus está fazendo, tá certo? Se nós olharmos para o livro de Atos, depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia conta que a igreja crescia cada vez mais. E os religiosos, os conhecedores da Bíblia, vamos assim dizer, eles começaram a espancar os discípulos, porque eles achavam que Jesus era um traidor, que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma. E então começaram a bater nos discípulos. Mas durante uma reunião entre os religiosos, um daqueles homens disse o seguinte: olha, a gente tem que tomar cuidado em lidar com esses homens aí. Por quê? Se eles estiverem realmente debaixo da vontade de Deus, ninguém vai poder pará-los, ninguém vai poder parar essa obra. Mas se eles estiverem agindo por conta própria, é só deixar que eles continuem, porque isso vai acabar, esse movimento vai passar. Irmãos, aquele homem foi sábio, porque todos aqueles que se levantam contra o próprio Deus, eles acabam pagando um alto preço. Por isso, meu querido irmão, nunca se esqueça também do exemplo de Jonas. Olha quantos exemplos, irmãos, na Bíblia. Jonas, ele resistiu ao chamado que Deus tinha para ele. Deus havia pedido para Jonas pregar numa cidade chamada Nínive, mas ele não quis pregar naquela cidade e ele foi na direção oposta. Ele entrou em um barco e quando o barco estava no alto mar, de repente veio uma forte tempestade. E os homens naquele barco ficaram desesperados e descobriram que, na verdade, a tempestade veio por causa daquele homem de Deus, por causa daquele profeta. Jonas estava dormindo, eles acordaram ele e tiveram que lançar no meio do mar. Por quê? Porque senão o barco iria afundar. Quando eles lançaram Jonas nas águas, sabe o que aconteceu? A tempestade simplesmente passou. Irmãos, quando a gente está em desobediência, quando um cristão se desvia dos caminhos de Deus, as tempestades vêm não somente na vida dele, mas nas pessoas à sua volta. Olha, eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que dão mau testemunho, que fazem coisas piores que os ímpios e trazem maldição, trazem coisas ruins para a sua família, para as pessoas à sua volta. Tome cuidado com isso, irmãos, porque Deus ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você, mas você não pode resistir, tá bom? Talvez você está passando aqui por um momento em que você se sente bloqueado em alguma área da sua vida, talvez na área financeira, talvez na sua família, no relacionamento com eles, ou até mesmo no seu ministério. E aí você já orou, você já batalhou e parece que a porta se fechou de uma vez por todas. Então, antes de lutar mais, antes de ficar insistindo nisso, talvez seja melhor você se perguntar: será que foi Deus que fechou essa porta? Será que a minha luta está sendo contra o inimigo ou será que eu estou tentando seguir por um caminho que Deus não quer que eu siga agora? Irmãos, por experiência própria, Deus permite algumas coisas que nos frustram hoje para nos livrar de um futuro doloroso ou para nos direcionar a um futuro muito melhor. É claro que tem momentos que nós precisamos sim resistir ao inimigo, mas nós precisamos ter o discernimento espiritual para entender quando é que Deus está querendo nos levar para um outro caminho. Irmãos, nem tudo que parece ruim é realmente uma maldição, é uma coisa ruim. Não, irmãos. A cruz parecia uma derrota aos olhos humanos, não é verdade? Mas se tornou a maior vitória de Deus pela humanidade. E a mesma coisa acontece nas áreas da sua vida. Talvez uma perda que você vai ter hoje, uma amizade que se foi, um relacionamento que não deu certo, é algo momentâneo, mas isso pode te trazer um ganho eterno. Muitas coisas, irmãos, são livramento na nossa vida, amém? Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que precisavam ouvir essa palavra.
E por isso eu quero te lembrar de algo essencial. Deus não vai responder todas as suas orações só porque Ele te ama. Na verdade, irmãos, a prova do amor dele por nós é quando Ele diz não também. É quando Ele fecha as portas. Muitas vezes é para nos poupar de sofrimento lá na frente. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos preparados ainda para recebermos a bênção. Então eu quero que você tenha calma nesse momento. Assim como Deus falou com Elias e soprou sobre ele um vento suave, eu creio que Deus está dizendo para você aqui: a sua ansiedade não vai resolver as coisas. A sua ansiedade vai te impedir, na verdade, de ouvir a voz do Senhor. Confie em mim, diz o Senhor, e eu farei com que você desfrute do melhor que eu tenho preparado para ti. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos orar. Não saia ainda, porque eu quero agora interceder por você. Eu creio que esse é um momento tão importante quanto a palavra. Então escreva aqui nos comentários: Deus, obrigado por falar comigo hoje. Isso vai encorajar muito, irmãos, as pessoas a quererem ouvir a mensagem, tá bom? E no final, não se esqueça de compartilhar, porque eu tenho certeza, muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem hoje. Mesmo aquela pessoa que você não conversa há um bom tempo, se você sentir no coração, envie para ela. E sabe quando é que você sabe que Deus quer que você envie essa oração? Quando aquela pessoa não sai da sua mente. Irmãos, muitas vezes eu faço isso, sabe? Quando vem alguém na minha mente, eu oro por aquela pessoa, eu geralmente ligo para ela, mando uma mensagem, eu procuro me aproximar, porque se Deus fica martelando na nossa mente algo, é porque tem grandes chances de que Ele quer fazer algo, é porque tem grandes chances dele querer fazer algo através dessa situação, dessa pessoa, tá bom? Então, vamos orar agora, se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que nos tocou profundamente hoje. Pai, muito obrigado, porque na verdade, todo dia o Senhor tem falado conosco aqui nas orações, no nosso dia a dia. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Deus, nesse momento, eu e essa pessoa que está orando comigo, nos colocamos diante de Ti em humildade, reconhecendo que se não fosse a Tua graça, o Teu amor, nós não estaríamos aqui, meu Pai. Nós não somos nada. Quantas vezes nós tentamos resolver tudo por conta própria, na nossa força, e nós acabamos lutando contra algo que o Senhor mesmo permitiu para o nosso bem. Ó, meu Pai, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós não discernimos a Tua vontade. Nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais agora, para entendermos quando é hora de parar de lutar e começar a confiar que o Teu plano é perfeito. Então tira de nós, Senhor, toda ansiedade, todo medo de perder o controle, toda teimosia que nos cega. Ensina-nos, Senhor, a entregar cada área de nossas vidas diante do Teu altar, porque o Senhor conhece o fim desde o começo. Nós somos Teus filhos, ó Deus, e nós precisamos de orientação. Nós somos fracos, pecadores. Pai, muitas vezes nós ficamos insistindo em algo, mas será mesmo que o Senhor quer nos dar aquilo? Se não for, meu Pai, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe persistir no erro, não nos deixe ir contra a Tua vontade. Por favor, meu Pai, nos dê um sinal hoje. Nos mostre, Pai, se estamos realmente no Teu caminho. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos conduza. Nós não queremos perder amizades, não queremos perder dinheiro, não queremos passar por provações, mas muitas vezes isso acontece na nossa vida e a gente se sente mal, é normal. Mas, Senhor, não nos deixe ficar nessa situação para sempre. Abençoa o Teu povo, Senhor. Prospera aqueles que perderam dinheiro, prospera aqueles, meu Pai, que às vezes estão se sentindo tristes, abatidos, solitários. Ó Deus, nós sabemos que a prosperidade não é só dinheiro, mas envolve todas as áreas da nossa vida. E nós queremos sim, meu Pai, Te glorificar no meio dessa situação, no meio dessa dificuldade. Agora nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. E assim como o Senhor abençoou homens e mulheres do passado, e assim como o Senhor abriu os olhos de tantas pessoas, nós cremos que hoje o Senhor abriu os nossos olhos. E a partir de agora, Pai, os nossos ouvidos estão atentos àquilo que o Senhor quiser falar conosco. Continue, meu Pai, nos conduzindo nos Teus caminhos, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, e que nós possamos viver na certeza de que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um dos Teus filhos. É no nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida
E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail
para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.